O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Jair Messias Bolsonaro é eleito presidente do Brasil, tá ok? Momento Marcelo Adnet. Cara, o Adnet teve que imitar 30 pessoas em um mês, assim, né? Não, e o mais impressionante é que ele imitou gente que é difícil, assim, de pegar algum jeito. O Márcio França, por exemplo, tá muito parecido. Sim. Saudações aí ao Adnet. Bem, né, como todos os nossos ouvintes sabem, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. E aqui a gente vai falar um pouco da repercussão internacional, tanto da eleição dele, quanto das primeiras declarações, né, dele e de pessoas ligadas à sua equipe, coisas que foram ventiladas na sua imprensa. Ainda não tem como falar de algumas coisas mais claras, né, e isso inclusive que mudou um pouco o caminho desse programa, porque o Bolsonaro ainda não anunciou quem será o seu ministro ou ministra de Relações Exteriores. Então, ou se vai ter Itamaraty também. Então, assim que ele fizer, nós pretendemos chamar aqui convidados para comentar esse assunto, parecido com o que a gente fez, né, no programa quando Trump foi eleito. Tá? Então aqui a gente vai falar primeiro da repercussão e depois do que a gente já tem em relação à recepção, né, e às declarações, né, do Bolsonaro em relação a política internacional, né? Em relação ao mundo. Porque esse é o objetivo desse programa. A gente não vai analisar o plano de governo dele para as questões nacionais, e sim como o governo Bolsonaro vai pautar a política externa brasileira. Isso, né? E também de como isso pode afetar o próprio Brasil internamente, né? Inclusive aí algumas contradições. Em relação aos números da votação, para quem quiser dar uma olhada, assim como a gente fez no último programa, como a gente repercutiu no último programa, o pessoal do Opera Mundi fez uma tabela, tá, com o voto em cada cidade, quem venceu no primeiro turno, quem venceu no segundo turno, quantidade de votos, percentual do voto, tá? Ficou um negócio bastante legal, bastante informativo, né? E coloca que o Haddad venceu em 27 cidades, tá? E em 106 o Bolsonaro venceu. Tá? 5 cidades não tinha saído ainda os dados finais quando a matéria foi feita. Bissau, na Guiné, Concepción e Salto do Guaíra, no Paraguai, Belgrado, na Sérvia, e Cidade Guiana, na Venezuela. Então, nessas 5 cidades não está inserido. Porém, das 138 cidades, em 106 deu Bolsonaro, em 27 deu Haddad. Destacando aqui em proporção, né? O Bolsonaro teve seu melhor resultado em Cantão, na China, com 94,25% dos votos, 82 votos. Em Hamatsu, no Japão, com 92%. Em Hamatsu e Nagoya, ambos, ele teve 92% dos votos. Hamatsu significou 4.677 votos. E em Nagoya, 10.538 votos. E uma coisa que eu esqueci de comentar no programa sobre o primeiro turno, um dos aspectos que chama a atenção da votação maciça, né, que o Bolsonaro teve nas cidades japonesas, é que quando ele deu aquela declaração sobre os refugiados, né, falando que era a escória do mundo, ele tentou se justificar depois falando para se mirar no exemplo dos nipo-brasileiros, né, como seria uma minoria modelo. E esse discurso pegou muito bem em grande parte da comunidade japonesa no Brasil e nos decassegues que voltaram ao Japão, né? E na época ele disse, inclusive, que era uma raça que tinha vergonha na cara, um negócio assim. Né? Ele usou o termo raça, tá? Não é a gente, não.
E, curiosamente, né, em 5 cidades, em 10 cidades que no primeiro turno Bolsonaro venceu, o Haddad venceu no segundo turno. Isso ocorreu em Frankfurt, Buenos Aires, Viena, Barcelona, Helsinki, Roterdã, Oslo, Praga e Accra, em Gana. Tá? Então, enfim, para quem quiser, como eu disse, uma visão mais detalhada, o pessoal do Opera Mundi fez lá a tabela com os dados do TSE, ficou bastante interessante, ficou bem legal. Então, acessem lá, mas, né, repetindo, né, a vitória doméstica, o Bolsonaro ganhou na maioria das cidades brasileiras no exterior, e inclusive as principais zonas eleitorais no exterior. Né? A maior zona eleitoral que o Haddad venceu foi em Paris, na França, com cerca de 1.300 votos, né? Enquanto o Bolsonaro, como a gente mencionou, ganhou no Japão, em que você tem várias, né, que são na casa dos milhares de eleitores. Né? Então, para quem quiser ver, dá lá uma olhada. Aí, logo depois, né, do resultado da eleição, o Bolsonaro recebeu, né, as felicitações de presidentes, de líderes do exterior, começando aqui pela região, né? O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse que parabeniza o povo brasileiro por uma eleição limpa e democrática, né? Curiosamente, a urna, aparentemente, ela não foi fraudada, né? Curiosamente. Né? E assim, eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Antes que alguém venha de mimimi. Parabenizo Jair Bolsonaro por sua grande vitória eleitoral, convido-o a visitar o Chile e tenho certeza que trabalharemos com vontade, força e visão do futuro em prol do bem-estar de nossos povos e a integração. Inclusive, a rádio da Universidade de Chile repercutiu, né, que muito provavelmente o país andino será a primeira escala das visitas internacionais do Bolsonaro depois que ele assumir, né, a presidência. E muita gente no Chile também já faz paralelos entre a figura do Bolsonaro e do José Antônio Cast, né, que foi o candidato derrotado da extrema-direita chilena na última eleição. E também já existem movimentos dentro do Chile já se organizando para repudiar a visita do Bolsonaro, entre eles o Movimento de Integração e Liberação Homossexual, cujo um dos porta-vozes, o Rolando Jiménez, declarou que a coincidência ideológica entre Sebastián Piñera e Bolsonaro, temos que recordar que na coalizão que apoia o Piñera tem um partido como a União Democrática Independente, que é profundamente intolerante, racista, classista e homofóbico, e que se oposto aos avanços dos direitos humanos e da diversidade sexual. No Paraguai, o Mário Abdo Benítez, também de direita, e que inclusive eu sei que teve um assessor do Bolsonaro com o presidente do Chile, tá? Não vou falar quem aqui, mas eu sei que teve, tá? Não, o presidente do Paraguai, quero dizer, né? Mas brincadeiras à parte, até porque é informação pública. Mas o Mário Abdo Benítez escreveu, né, muitas felicidades ao povo do Brasil, sou presidente eleito Jair Bolsonaro por essa eleição, queremos trabalhar juntos por democracias mais sólidas na região, com instituições fortalecidas e sempre buscando a prosperidade de nossos povos. E tanto no Chile quanto no Paraguai, os governos atuais têm nexos com as ditaduras passadas, assim como será o gabinete do Bolsonaro, né? O Mário Abdo Benítez... o pai dele era um homem era forte braço direito do Stroessner. E o Piñera, o irmão dele, foi ministro do trabalho do Pinochet. Então assim, a gente tá dando os nomes até pra vocês não dizerem que a gente tá inventando essas conexões, ou mimimi. O Bolsonaro recebeu uma nota do Macri, né? Desejo que trabalhemos logo juntos pela relação entre os nossos países, o bem-estar de argentinos e brasileiros. O Penha Neto, né, escreveu: em nome do povo e do governo do México, parabenizo Jair Bolsonaro por sua eleição e uma jornada exemplar que reflete a força democrática desse país. O Ivan Duque, da Colômbia: parabéns a Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, eleito democraticamente. Nosso desejo para que essa nova etapa do país vizinho seja de bem-estar e de união. Esperamos continuar nossa relação de irmandade para fortalecer vínculos políticos, comerciais e culturais. O Martim Vizcarra, do Peru, disse: desejo os maiores sucessos para sua gestão, expresso minha disposição de trabalhar juntos para aprofundar nossa fraterna relação bilateral.
O Lenin Moreno, do Equador. Parabéns ao povo brasileiro por esse novo marco democrático. Os melhores desejos para seu novo presidente Jair Bolsonaro. Esperamos fortalecer os tradicionais laços de amizade e trabalho entre as duas nações. O secretário-geral da OEA, né, uruguaio Luiz Almagro, disse que, né, além do Brasil poder contar com a OEA para trabalhar conjuntamente pela democracia e direitos humanos, lembrando que a OEA teve uma missão observadora na eleição, disse: parabenizamos o povo brasileiro pela jornada eleitoral de hoje. Saudamos o presidente eleito Jair Bolsonaro e aplaudimos sua mensagem de verdade e paz. E falando no Uruguai, né, o Edgardo Novick, que é o pré-candidato presidencial pelo partido de la Gente, que concentra, né, membros insatisfeitos com os rumos do Partido Colorado e do Partido Nacional, e vai aparecendo como uma das principais forças de oposição. Declarou, né, que hoje, em relação ao domingo, terminou a era do PT e ano que vem terminará a da Frente Ampla, né, já mirando para as eleições presidenciais no Uruguai. O destaque, digamos assim, que muita gente compartilhou e tudo mais, foi a nota da chancelaria venezuelana, né? A Venezuela, né, parabenizou, né, o povo brasileiro pela celebração cívica do segundo turno, na qual resultou eleito o candidato Jair Bolsonaro como presidente desse país. O governo bolivariano aproveita a oportunidade para exortar o novo presidente eleito do Brasil a retomar, como países vizinhos, o caminho das relações democráticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional pelo bem-estar de nossos povos. Desejamos trabalhar com o povo brasileiro na luta por um mundo mais justo, multicêntrico e multipolar, no qual prevaleça a livre autodeterminação dos povos e a não ingerência em assuntos externos. E justamente nesse ponto, a chancelaria da Colômbia também emitiu um comunicado de imprensa rechaçando, né, as versões sobre uma suposta sugestão de que a Colômbia estaria aliada ao presidente eleito no Brasil para derrubar o governo de Nicolás Maduro. Isso daí a gente inclusive tem algumas notícias aí sobre isso um pouquinho mais para frente. Como assim? A gente não poderia deixar de passar a piada, né? Peço licença aqui, mas o doutor Christian Blacks, né, que é um político da AfD, Alternativa para a Alemanha, no estado da Westfália, né, do North Rhine-Westphalia, né, que é o partido ali que é a região, desculpa, né, que fica ali perto da Holanda, perto dos Países Baixos. Escreveu uma mensagem também de parabéns no seu Facebook lá, com um santinho, digamos assim, com a bandeira do Brasil ao fundo e tudo mais. E eu achei curioso que o texto dele, ele claramente, inclusive isso tá na imagem, tá no texto, ele claramente curtiu o lema da bandeira brasileira, né? Ele disse que ele vai ajudar o povo brasileiro a chegar, né, a seguir o lema da sua Landesflag, né, a sua bandeira nacional, que é Ordem e Progresso. Ele escreve em português e aí depois a tradução, né? Ordnung und Fortschritt. Né? E disse que o Bolsonaro vai ajudar a combater os homicídios, a combater o socialismo, a combater, enfim, né? Toda a pauta, digamos assim, da AfD, ele busca projetar no Bolsonaro, né? Ele busca basicamente dizer, olha, a AfD vai dar sucesso aqui porque as nossas pautas estão dando sucesso pelo mundo inteiro, né? Mais ou menos esse o tom. Mas eu realmente acho que ele pagou um pau pro lema da bandeira brasileira, porque ele escreveu na imagem, escreveu no texto 2 vezes, né? Então... E falando em piada também, né? Tá circulando também um meme aí dos Guardiões da América, né? Como se fosse um pôster de um filme da DC. Da Marvel, você quer dizer? Da Marvel, A da DC quer dizer que é ruim. Tô brincando, antes que alguém implique. Com
com as figuras centrais, né, do Trump e do Bolsonaro, e daí abaixo tem outros presidentes ligados à direita, né? Claro, tem o Lenin Moreno ali no meio, então isso mostra uma incoerência aí, mas tá lá o Pinheira, o Vizcarra, o Benítez, o Duque, mas Felipe, tá faltando alguém nesse pôster. Maurício Macri. Ah, tá. Não está presente nos Guardiões da América. Enfim, ele é de esquerda agora. O Evo Morales, né, também comentou, né, disse que saudou a participação democrática dos eleitores brasileiros, saudou o povo fraterno do Brasil pelo seu segundo turno, em que Jair Bolsonaro foi eleito, a quem estendemos nosso reconhecimento. Bolívia e Brasil são nações irmãs com laços profundos de integração. Tá? Enfim, países centro-americanos também se pronunciaram, né? O Jimmy Morales da Guatemala, presidente de Honduras também se pronunciou. E pensando fora da América Latina, né? Também, o principal foi que o Donald Trump bateu um fio, ligou para o Bolsonaro para dar parabéns, e o Donald Trump tweetou, né? Dizendo que, né, tive uma conversa muito boa com o novo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu sua corrida, né, sua eleição, por uma margem substancial. Concordamos que Brasil e Estados Unidos devem trabalhar juntos em comércio, temas militares e tudo mais. Ligação excelente, desejei para ele parabéns, dei parabéns para ele. Né? Então... Foi um tweet do Donald Trump no dia 29 de outubro, às 9h28 da manhã, segundo, né, não sei que horário que tá isso aqui. A França, né, o Macron, a gente já vai entrar nisso, né? O Macron disse: a França e o Brasil têm uma parceria estratégica baseada em valores comuns de respeito e promoção de princípios democráticos. É no respeito desses valores que a França deseja continuar sua cooperação com o Brasil na resolução de grandes questões como paz, segurança internacional e meio ambiente, no contexto do Acordo Climático de Paris. O Matteo Salvini, né, o ministro do interior da Itália, vice-presidente, né, líder da Liga Nord, disse que também no Brasil os cidadãos mandaram a esquerda para casa. Foi esse comentário dele. A Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né, disse que é uma decisão soberana dos brasileiros, a quem eleger presidente da República, e o escritório da ONU estará muito atento porque queremos uma democracia tão importante da América Latina que os direitos humanos continuem a ser respeitados e que a democracia continue consolidada. Que mais? Argentina, já passamos aqui, Colômbia, já passamos aqui, Peru, já passamos, né? Aqui foram algumas das principais repercussões, né, de líderes emitindo notas, e claro, né, além das sempre notas oficiais, né, notas protocolares que todo mundo emitiu por aí. Aí a gente já entra na primeira parte aqui de comentários, tá? Essas foram as informações sobre a recepção da eleição dele. Repetindo, não tem chanceler ainda, então é difícil comentar, né? Não vamos ficar aqui especulando, né, se vai ser um diplomata, se vai ser um político, né, quem vai ser, enfim. Vamos começar pelo Cone Sul. Por quê? Porque segundo o Onyx Lorenzoni, né, que ele venceu um processo porque alguém chamou ele de Lorenzetti, né? Quem foi que chamou ele de Lorenzetti? Não sei, alguém chamou ele de Lorenzetti. É assim, acho que 90% das pessoas. Mas quando do chuveiro e tal. Tinha um goleiro, né, o Lorenzetti, um goleiro chileno, não é? Não, um jogador argentino que jogava na Universidade de Chile, meia. Gustavo Lorenzetti. Então. Ele fazia chover. O segundo Onyx Lorenzoni, né, que provavelmente será o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, já foi acordado com o presidente chileno Sebastián Piñera que a primeira viagem internacional do Bolsonaro vai ser ao Chile, dizendo que serão irmãos na luta para construir o desenvolvimento, né, que vão colocar ali pautas comerciais em comum também. E aí começa o primeiro comentário, tá? Que é o seguinte:
O Bolsonaro, quando ele foi eleito, seu discurso da vitória, curiosamente, foi uma rara ocasião em que um presidente citou, inclusive, Itamaraty, né? Já que o fantasma da Venezuela foi tão presente na campanha do Bolsonaro, né? O Bolsonaro disse que vamos livrar o Itamaraty das influências ideológicas, né? Vamos renovar a política externa brasileira e tudo mais. Só que, curiosamente, primeiro, claro, né, além daquele apontamento básico de que as perspectivas, muitas vezes elas vão, mudanças e as perspectivas de cada indivíduo vão, muitas vezes, partir de bases ideológicas, né, embora a gente sempre comente aqui sobre pragmatismo. Sim, mas é bom pontuar isso, né, porque o Bolsonaro e os seus apoiadores batem muito nessa tecla da ideologia, como se eles não tivessem ideologia. Como se ideologia fosse só dos outros. Exatamente, né? Então, assim, e aí, o que eu quero dizer com isso? Ele comenta, vamos, né, livrar o Itamaraty dessa influência ideológica. E por que eu tô falando disso nesse momento aqui? E eu vou falar de novo. Porque, historicamente, tá, a primeira viagem internacional do presidente brasileiro é a Argentina. Quando eu digo historicamente, é desde basicamente da proclamação da República, tá? Desde as primeiras trocas de visitas de chefe de Estado, quando elas ainda eram bem mais incomuns, tá? A tradição é o presidente brasileiro ir à Argentina, o presidente argentino vir ao Brasil. A primeira visita do Macri a alguém foi a Dilma Rousseff, tá? E já é uma mudança em relação a isso. O porquê dessa mudança, muito provavelmente ironicamente ou não, por uma questão ideológica, por uma afinidade maior do Bolsonaro com o Pinheira, e até aí não teria problema nenhum, mas... E da própria formação do Paulo Guedes, né? Porque essa viagem para o Chile tem muito a ver com o modelo econômico que o Brasil está vislumbrando sobre o governo Bolsonaro. Sim, e o Paulo Guedes trabalhou no Chile, né? Muito influenciado pelos Chicago Boys. E entra uma outra questão, menor, eu imagino mas que é o seguinte, aquela coisa de que o Macri teria, por debaixo dos panos, dado algum apoio ao Haddad pelo relacionamento dos dois, quando um era prefeito de Buenos Aires, o outro era prefeito de São Paulo. Isso. Né? Então, assim, o Bolsonaro estaria alterando uma tradição histórica brasileira. E quando eu digo tradição histórica, assim, eu falo com absoluta certeza que desde o Sarney, a primeira visita presidencial de qualquer eleito era a Argentina. Porque até no caso do Sarney tinha um simbolismo muito forte, por tanto ele quanto Alfonsin eram os representantes da redemocratização. Isso. Inclusive, completou 30 anos agora. Da redemocratização e dos... 35 anos da redemocratização argentina. E dos bigodes. Também. Né? Mas, assim, desde a primeira república, da República Velha, República Oligárquica, como preferirem, essa é a tradição da política externa brasileira. E a gente já vai entrar nisso, tá? Então, assim... Mesmo essa primeira escolha, quando ele fala que era um Itamaraty livre de ideologias, mas ele claramente já tem uma conotação diferente na sua visão de política externa. E não é inapropriada, não tem nenhum problema você ir ao Chile. O Chile é, de fato, um oásis de estabilidade democrática e econômica na América Latina. Não à toa o Chile tem o maior IDH da América Latina. A questão é, não diga que você vai romper com ideologias quando você toma uma decisão que é, pelo menos em parte, motivada também por uma carga ideológica. Né? Então, essa é a primeira coisa. E aí, nesse meio tempo, né, nós tivemos declarações tanto do Bolsonaro, quanto do Onyx Lorenzoni, quanto do Paulo Guedes, de que Mercosul e Argentina não serão prioridades. Né? Inclusive, muita gente compartilhou o vídeo do Paulo Guedes dando uma resposta até um pouco atravessada lá para uma repórter argentina que estaria lá cutucando ele, insistindo ele para dizer o que ele acha sobre a Argentina, sobre o Mercosul. E uma repórter do Clarim, e curioso também, né, que o Clarim publicou uma matéria falando sobre a política cambial que será adotada pelo Paulo Guedes, e na Argentina existe essa questão muito delicada em relação à dolarização, né, porque a economia da Argentina é muito dolarizada, e eles apontam justamente para isso, né, de que uma das estratégias do Paulo Guedes é elevar o dólar a R$5, né, tendo assim uma
uma queda de 30%, né, da moeda brasileira, numa operação que chama esterilização, porque na venda das reservas, e segundo a matéria, o Brasil estaria pensando em vender 100 milhões de dólares das suas reservas, conseguiria pagar boa parte da dívida pública. Isso. Mas muito disso ainda está no campo da especulação. Sim, mas né? É curioso que na Argentina isso já está repercutindo talvez mais do que aqui. E, inclusive, sobre reservas, a nossa querida Vivian vai falar sobre reservas internacionais no programa de hoje. Então, quando, né, os três, repetindo, né, deram essas declarações de que nem Argentina, nem Mercosul não seriam muita prioridade e tudo mais, a gente já vai entrar na questão do Mercosul, mas primeiro falando da Argentina, né? O que acontece? A Argentina tem no Brasil o seu principal parceiro econômico. E, além disso, o Brasil tem, na Argentina, né, o seu terceiro maior destino de exportações. E aí vai entrar uma coisa que vocês vão ver que a gente vai falar bastante aqui, tá? Que é o seguinte. Primeiro, um abraço aí pro pessoal da programação do site do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que fez essa nova plataforma chamada ComexVis. Tá? Não sei quem foram os programadores, se algum nos ouve na assessoria de imprensa lá, manda um abraço aí, pessoal. Tá? ComexVis, V-I-S, tipo visão. Que tá muito bem feito e muito fácil de você ver as plataformas de intercâmbio comercial entre o Brasil e outros países e outros blocos, tá? Em vez de ficar vendo aquelas tabelas de Excel maldita, que era até pouco tempo atrás, com todo respeito aos nossos ouvintes que são tarados por Excel, que eu sei que tem, tá? Mas a relação, né, Brasil-Argentina, ela, além de ser uma relação economicamente grande, ela é uma das relações, tá? A Argentina, no ano de 2017, 8% das exportações brasileiras foram para a Argentina. 6% das importações vieram da Argentina, terceiro colocado no ranking, com um saldo superavitário, tá? De 8 bilhões de dólares. Por quê? Porque não apenas o Brasil exporta mais do que importa, mas a Argentina é um dos poucos casos em que o Brasil exporta produtos manufaturados em grande quantidade. O que a Argentina compra do Brasil não é commodity. Se você olhar lá no ComexVis, você vai ver que o que a Argentina compra do Brasil é automóvel, veículo de carga, peças automotivas, tratores, tá? Polímeros de etileno. Eu não sei o que é um polímero de etileno, mas é um produto manufaturado que o Brasil vende aí por uma grana bem razoável para a Argentina. 2% da pauta brasileira para a Argentina são polímeros de etileno, tá? Então, calçados, tá? Né? A indústria de calçados sempre gerou muito debate nessa relação. Então, a Argentina e o Mercosul como um todo, o Brasil tem essa vantagem, tá? Esse peso. Por outro lado, o nosso intercâmbio comercial com o Chile, ele já é um pouco menor, tá? O Chile foi o 6º país que o Brasil mais exportou, 2,3%, e o 10º que importou. E o Brasil, em suas exportações para o Chile, o principal produto, 35% da pauta, é óleo bruto de petróleo. Ou seja, o Brasil exporta petróleo. Né? Petróleo bruto, ainda por cima, não tem nem muito valor agregado, né? Então, e importa muito o quê? Cobre e salmão, tá? As principais pautas de importação são cátodos de cobre e seus elementos, minérios de cobre e seus concentrados e salmão do Pacífico, frescos, refrigerados, filés, etc. Tem etc, inclusive, aqui no site. Tá? Então, assim, a pauta brasileira com a Argentina ela é muito mais vantajosa. E aí tem um outro motivo de, historicamente, essa relação ser mais próxima, né? Por qual motivo, né, o Brasil tem boa parte das suas instituições militares na fronteira sul, no Rio Grande do Sul? Porque a Argentina sempre foi, digamos assim, o rival regional. A Argentina, vamos lembrar, a Argentina é o 8º maior país do mundo.
Tá? É que a gente sempre fala isso. Nós, brasileiros, somos mal acostumados. A gente olha pro tamanho do Brasil no mapa, a gente só respeita a Austrália, a China, Estados Unidos, Canadá e Rússia. Tá? Mas a Argentina é o 8º maior país do mundo. A Argentina é um país importante, inclusive regionalmente. Então, historicamente, o Brasil sempre teve essas relações próximas com a Argentina. E aí, qual está sendo ali, talvez, a tentativa de contornar isso, que vai ser interessante se ocorrer? O governo argentino está cogitando convidar o Bolsonaro para a reunião do G20, que vai ocorrer na Argentina entre 30 de novembro e 1º de dezembro. Que, inclusive, está afetando a final da Libertadores, né? O Macri adorou essa final da Libertadores, né? Tá tirando totalmente o foco do governo dele. E aí depois ainda vai ter o G20, então... E ele até tá, numa medida populista também, tá falando que para essa final podem voltar as torcidas visitantes. O Macri não vai querer botar a banca de que ele tá torcendo pela Argentina, né? O cara foi presidente do Boca, porra. Não por pouco tempo. Inclusive o primeiro cargo eletivo dele, né? Então, e aí estão pensando em cogitar, estão pensando em convidar o Bolsonaro. Claro, quem representará o Brasil é o Michel Temer, né? Caso o Michel Temer não vá, aí vai ser, sei lá, o Aloysio Nunes, o Meirelles, enfim. Chama o Meirelles. O Blairo Maggi, sei lá, alguém vai representar o Brasil que não é o Bolsonaro. O Bolsonaro vai como presidente eleito. Mas é uma maneira aí de, digamos assim, de contornar essa situação, tá? E isso entra também quando o Paulo Guedes disse que o Mercosul não vai ser prioridade. Depende do que ele quer dizer com essa palavra. Né, palavra prioridade. Porque ao mesmo tempo que o Brasil tem uma relação muito vantajosa com o Mercosul, isso também significa que o Brasil tem uma relação, digamos assim, mais confortável, né, com o Mercosul. Pode se dar ao luxo de focar sua atenção em outras regiões, porque já está consolidado em relação a essas parcerias. Só que você considerar, tá consolidado, vou dar uma olhada por aí, significa que alguém pode vir e meter uma bola nas suas costas também, né? Então, essa é a primeira coisa, dessa guinada no Cone Sul não ser completamente justificada. Tá? A importância argentina vem anterior ao PT, aos Kirchner. A importância argentina para a economia brasileira é maior do que a importância do Chile para a economia brasileira, o que não quer dizer que o Chile seja irrelevante, o que não quer dizer que o Chile é bobão, feio e cara de melão, nada disso. Tá? Só estamos colocando que a Argentina não pode ser colocada de escanteio como uma coisa qualquer. Além disso, entra toda essa questão de uma pauta muito vantajosa para o Brasil. E, finalmente, né, o Mercosul ele sofre com uma acusação bizarra, ao meu ver, de ser um órgão ideológico. Né? Por que eu digo que ela é bizarra? Que o Mercosul ele é engessado, que o Mercosul ele não conseguiu acompanhar o tempo, isso não há dúvidas, tá? Que o Mercosul precisava ter passado por uma reforma bastante ampla e que foi travada pelos argentinos, inclusive, ali no início dos anos 2000, isso não tem dúvida, tá? Ninguém está negando isso. A diferença é você dizer que o Mercosul é ideológico. O Mercosul era para ser uma união aduaneira. E ele progressivamente vai mudando para ser ali uma área de livre comércio. O Mercosul, o entendimento do Mercosul foi entre o Sarney... E assim, qual é a ideologia do Sarney? Nem o Sarney sabe. E o Alfonsín, que era da União Cívica Radical. Né? Aí, que apesar do nome é o partido, um dos mais conservadores da Argentina. É o partido conservador tradicional da Argentina, né? Aí ele foi criado, né, com o Tratado de Assunção, nos anos 90, entraram Uruguai e Paraguai. Nesse tempo todo, o Paraguai, a maior parte dos governos paraguaios foram governos conservadores. Mas o meu ponto aqui é, o Mercosul tem aí mais de 25 anos, formado por 4 países. Em um quarto de século, 4 países, governos de diferentes matizes ideológicas em cada um desses países, tá? Então teve Mercosul com Menem, teve Mercosul com Nestor Kirchner, teve Mercosul com Cristina Kirchner, teve Mercosul com Frente Ampla no Uruguai, teve com o Partido Colorado, com o Partido Colorado, que é o partido de la Rua. Entendeu? Então assim,
é bizarro você dizer, o Mercosul é um órgão ideológico. O Mercosul não é o Fórum de São Paulo, que é uma união de partidos que tem uma orientação similar. Não é uma internacional socialista, não é um movimento do Steve Bannon. Ele é um órgão comercial que é de relação entre estados, não entre governos. E a ideologia dele é comércio. Mas encontra uma lógica no discurso de parte da direita eurocética justamente em relação à União Europeia, que de um bloco econômico muitas vezes é encarada como um bloco político-ideológico. Isso, e que viraria uma coisa supranacional, né? Por exemplo, eu lembro que teve um escândalo, né? Muita gente chiando, quando instituiu, né? Se não me engano, não sei se o próprio Bolsonaro falou isso já, mas alguns assessores, pessoas próximas dele, já falaram, por exemplo, da capa do passaporte brasileiro, porque tá escrito Mercosul. Mas que catso! Entendeu? Assim, devia ser o brasão da República, porque os símbolos nacionais, e aí importa muito o discurso dos Estados Unidos, né? Em relação a isso. Então, assim, essa é a primeira coisa. Sobre o Cone Sul, né, em relação a essa possível troca entre Argentina e Chile, ela tem motivos, tem uma justificativa, mas também tem argumentos bons contrários, não apenas ideológicos, e esse argumento ideológico ele é muito fraco, porque ele é contraditório e ele não sobrevive ali a um empirismo histórico, tá? É você dizer que... agora não me lembro, enfim, teve um presidente brasileiro da República Velha aqui que foi na Argentina lá, que era brother do Júlio Roca, quando teve início da Copa Roca, não lembro se foi Arthur Bernardes, enfim, sabe, é dizer que o Arthur Bernardes queria se aproximar da Argentina porque eles são bolivarianos, entendeu? É uma coisa meio biruta. Anacrônico até. Né, claro, o meu exemplo é completamente anacrônico, né? E nesse interim, ainda entra aí uma pequena gafe, digamos assim, que essa coisa, né, de como você brincou no início, né, de mudar tudo isso que tá aí, tá ok? Você vira e fala, né, fala na política externa, por exemplo, tem que mudar tudo isso aí que tá aí, e aí vai com muita sede ao pote, digamos assim, muito entusiasmo, e fala, temos que nos aproximar mais do Chile e não do Mercosul. E aí o Itamaraty foi lá e deu uma cutucada, né, nas suas redes sociais, conduzido pelo Aloysio Nunes, né, que não é brother do Bolsonaro, né, dizendo que, olha, não sei se você sabe, mas semana retrasada a gente concluiu negociações de um acordo de livre comércio com o Chile. Agora é só assinar. As negociações já estão feitas. É só assinar. Entendeu? Vocês estão aí querendo reinventar a roda. Esse é um problema típico do Brasil, né? Querer reinventar a roda, né? E isso vem desde 1500, tá? Desde quando não tinha roda, né? Enfim, essa é a parte do Cone Sul. Agora saímos do Cone Sul e vamos até a Venezuela, onde justamente, como você mencionou anteriormente, né, tivemos ali E só um detalhe, Felipe, o Chile, ele não é um membro pleno do Mercosul, mas ele é associado também. O Chile... O Chile não... O Chile, o que acontece? O Chile acaba sendo muito ele acaba servindo muito de contraponto ao Mercosul, porque o que aconteceu? O Chile olhou pro Mercosul e falou, olha, esse bagulho aí uma hora vai engessar. Porque para aprovar qualquer coisa no Mercosul tem que ser por unanimidade, né? Então assim, vai trocar o fornecedor de papel, vai deixar de ser chamequinho e vai virar, sei lá, outro fornecedor de papel aí. Tem que ter unanimidade. Então eles falaram, a hora que a Argentina e o Brasil não concordarem em alguma coisa, nada vai pra frente. Então a gente vai ficar associado e vai ficar assinando nossos acordos bilaterais por aqui. E aí o Chile assinou uma série de acordos bilaterais, enquanto, especialmente o Brasil, ficou atrelado às regras do Mercosul. Mas assim, o Brasil ficou atrelado às regras do Mercosul porque as regras foram criadas meio, né, muito otimistas, mas isso lá em 91, Katsu, tá? O governo Collor. Então, o governo Collor a partir do entendimento do governo Sarney, tá? Então, e o Collor, né, pelo amor de Deus, o Collor, ele assumiu a presidência justamente com a pauta de liberalização, de ampliar mercados, né? O Collor, se não me engano, o sonho do Collor era ter o Roberto Campos no governo dele, não? O Roberto Campos no governo Sarney era ministro da desestatização, né? Acho que só o Brasil, os países da cortina de ferro, tiveram um ministro com esse nome, né? Um cargo com esse nome, né? Mas, enfim, então o Chile tem essa coisa de se associar ao Mercosul, porque o Chile olhou e falou, esse negócio uma hora vai engessar, vou pular fora.
Tá? Vocês que se viram. Vou ficar aqui no Pacífico. Vou ficar aqui fazendo comércio. Até porque o Chile tem aquela questão que o Brasil... Teve uma frase do Paulo Guedes que foi interessante, que foi boa. Que ele falou: pretendo salvar a indústria do Brasil apesar dos industriais. Óbvio, da parte política vai comprar briga lá com quem não, né, com quem apoia o Bolsonaro e tal, mas assim... Principalmente com a CNI, né? Mas assim, o Brasil historicamente sempre teve medidas protecionistas, não é porque os governos eram comunistas, mas por conta do lobby interno, por conta de pressão interna das categorias industriais. Então, já o Chile nunca teve muito isso. Né? O Chile tem ali alguns núcleos de indústria, especialmente ligados ao cobre. O Chile tem uma agricultura competitiva, especialmente ali em alguns setores como frutas e vinhos, né? Que é uma forma de agregar valor à produção de uva. Então o Chile ele tem uma postura mais liberal, porque ele nunca teve aquela retórica do: olha, nós somos um país gigante, temos todos os recursos naturais do mundo, então temos que proteger a nossa indústria para nos salvaguardar. Né? E aí o que aconteceu? O Brasil, por exemplo, saiu muito atrás na corrida da informática, porque tinha uma série de medidas protecionistas em relação a esse mercado que não adiantaram nada só para encher o bolso de lobista. E nas poucas vezes em que o Brasil desenvolveu produtos que poderiam ser competitivos internacionalmente, não adotaram essas medidas, curiosamente. Né? Mas, enfim. Surgiu, né, a hipótese, uma matéria da Silvia Colombo, inclusive na Folha. Ela levantou, segundo fontes dela, que ela não tem obrigação nenhuma de revelar, e a Folha manteve a sua matéria. Né? E a gente sempre deu crédito aqui para Silvia Colombo, inclusive, a gente sempre recomendou o trabalho do Silvia Colombo aqui, e colocando que fontes diplomáticas colombianas estariam dispostas, né? A Colômbia estaria disposta, se o Brasil topar, a tentar derrubar o governo Maduro com uma intervenção militar direta. Tá? O Ministério de Relações Exteriores da Colômbia negou, tá, que o país pretende apoiar uma intervenção militar brasileira na Venezuela. O vice-presidente eleito brasileiro, o Mourão, né, que era general do Exército, atualmente está na reserva. Né? Então, assim, só para explicar aqui, uma questão até editorial. Né? Não dá para chamar ele de ex-general porque ele está na reserva. Mas, ao mesmo tempo, hoje ele tem um cargo político, ele é vice-presidente do Brasil. Então, ele é o vice-presidente Mourão. Não vou ficar chamando ele de vice-presidente general Mourão, tá? Só isso. Mas também não dá para chamar de ex-general, ao contrário de alguns veículos de mídia aí que deram essa barrigada. Mas, enfim... segundo o Mourão, não há essa possibilidade, apenas se a ONU aprovar uma missão estabilizadora, uma missão de paz, coisa que não ocorreria, porque isso não passaria no Conselho de Segurança da ONU com Rússia e China. Tá? Segundo o general Heleno, muito provavelmente futuro ministro da Defesa do governo Bolsonaro, né? Que inclusive, né, seria muito interessante entrevistá-lo aqui por conta da sua experiência no Haiti. Segundo o general Heleno, também não há essa intenção, porém, segundo essas fontes colombianas, teria sido mais ou menos o seguinte: olha, se o Brasil topar, a gente vai. Tá? Mais ou menos isso. Para colaborar, né, nesse cenário, além da Colômbia ter negado, diversos integrantes do governo dos Estados Unidos começaram a dar algumas declarações nesse sentido. Né? O vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Marshall Billingslea, disse que a Venezuela é uma ameaça à estabilidade regional. Inclusive impuseram novas sanções contra a Venezuela, que a gente vai ver mais pro fim em relação ao ouro. Tá? O Joe Bolton, assessor de segurança nacional da Casa Branca, disse que os Estados Unidos têm interesse em fortalecer alianças de segurança com os governos do Brasil e da Colômbia, dizendo que inclusive Ivan Duque e o Jair Bolsonaro são líderes que pensam como nós, o que é uma justificativa péssima para você estabelecer uma relação, porque uma hora se essas lideranças mudarem, então essas relações mudam, elas viram relações de governo, não de Estado, né? Mas, enfim, o Bolton chamou Venezuela, Cuba e Nicarágua de troika da tirania na América Latina, tá? Dizendo que Cuba, inclusive, financia,
né, a falta de estabilidade na Venezuela e na América do Sul. Ele estava justamente num evento com integrantes da comunidade estadunidense-cubana, não sei a melhor forma de colocar. O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Thomas Shannon... E só falando sobre Cuba, né? Hoje também o Bolsonaro já deu uma declaração de que vai romper relações com Cuba, pode até tirar a embaixada de Havana, o que seria um tiro no pé também, né? Pensando justamente no famigerado porto de... Mariel, né? Pensando em dinheiro, queimar dinheiro. Os governos do PT fizeram essa aproximação não apenas por uma questão ideológica, mas pragmática também, porque a abertura econômica cubana já é uma bola cantada. Sim. Então o Brasil se aproximou primeiro para colher esses louros depois. E como a gente mencionou, inclusive, por exemplo, a Federica Mogherini, representante da União Europeia, se encontrou recentemente com Miguel, presidente cubano, em Nova York, por conta da Assembleia Geral da ONU, para falar dessa abertura. O próprio Trump, quando ele diminuiu as relações com Cuba, por exemplo, ele não revogou algumas das partes econômicas com Cuba. Então, assim, é o que você disse. Os Estados Unidos têm embaixada em Havana. Não, e é o que você disse. Teve um componente ideológico na aproximação entre os governos Lula e Dilma e o governo cubano, sem dúvida. Agora, não foi só isso. Tá? Então, assim, é jogar dinheiro fora. Tá? Isso, se tem uma ideologia que deveria... Né, quando você se diz pró-mercado, pró-capitalismo, se tem uma coisa que você não tem que fazer é queimar dinheiro. Né? Enfim, o ex-embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Thomas Shannon, deu uma entrevista na BBC defendendo a entrada do Brasil na OTAN, dizendo que seria muito proveitoso para o Brasil, inclusive, não apenas em temas militares, mas também em temas de segurança nacional, desafios globais, né? Mas, enfim, lembrando, ele é um ex-embaixador, né? Ele não é um convite oficial, não é uma coisa, né? Ele é um ex-embaixador dando uma entrevista, né? E dizendo que apoia a ideia do Brasil participar da OTAN, só que aí, claro, muita gente, né, acabou vendo isso como um sinal, né, dessa eventual articulação anti-Venezuela. Aí, ao mesmo tempo, né, a Venezuela recebeu, nessa semana, né, oficiais, né, uma delegação russa, liderada pelo vice-ministro das Finanças russo, o Sergei Storchak, né, para fortalecer a independência econômica da Venezuela. O que isso quer dizer? Quer dizer contornar as sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Tá? É isso que quer dizer, nas entrelinhas. Só que também é um recado, né? Você recebeu uma delegação russa, você hoje tem muitos interesses chineses na Venezuela, a gente já comentou isso também, quando o Maduro esteve lá no restaurante, né, do Salt Bay, na Turquia e tudo mais. Então, a Venezuela acabaria sendo, né, ela acaba sendo uma disputa proxy, né, como na Guerra Fria, por ali entre a influência dos Estados Unidos e a influência da Rússia e da China. Isso não significa defender o governo Maduro, deixando muito claro. Isso não é teoria da conspiração nem nada, até porque esteve presente na sabatina da chefa da diplomacia americana para o hemisfério ocidental. O Ted Cruz falou, olha, o que a gente pode fazer em relação à Venezuela, não apenas para o povo venezuelano, mas para impedir uma competição de rivais geopolíticos lá. Tá filmado isso, tá? Eu citei, inclusive, numa coluna na Gazeta. Então, ao meu ver, o Brasil entrar numa intervenção militar contra a Venezuela, além de ter sido negado por pelo menos duas figuras militares ligadas ao futuro governo Bolsonaro, né, que negaram essa possibilidade, seria improdutivo. Por quê? Primeiro, é uma guerra. Tá? Guerra é muito legal no Victoria 2, no Europa Universalis, no Call of Duty, mas na vida real não é legal. Tá? Na vida real vai ser teu primo indo lá tomar tiro. Tá? Segundo, e aí é o principal. Segundo, seria uma guerra desgastante, porque a Venezuela gasta muito dinheiro justamente em arma.
né? Justamente para se salvaguardar de uma situação como essa. E tem aliados da pesada. Então... E um Estado militarizado. Isso. Né? Então, assim, o que não falta é militar na Venezuela, o que não vai faltar vai ser carregamento de munição chinesa, russa chegando, entendeu? Então, assim, não vai ser um passeio no parque. E a Venezuela não é um país pequeno também. Não é que nem você invadir Granada em 1983, tá? E terceiro, e aí seria assim, é aquela semente que todo mundo olha e depois não sabe porque dá merda. Que assim, se você derruba o governo Maduro, que é um governo corrupto, autoritário, que viola direitos humanos, incompetente e tudo isso, se você derruba o governo Maduro por uma intervenção externa, daqui a 20 anos, 25 anos, vai ter um cara falando, olha, o Maduro foi derrubado porque ele contrariou os interesses dos Estados Unidos, porque eles queriam o nosso petróleo, então eu vou fazer a mesma coisa que o Maduro fez de novo. Se você não deixar os próprios venezuelanos tomarem rédea do seu destino. Então, assim, isso quer dizer que a gente tem que se omitir em relação à Venezuela? Não, muito pelo contrário. A gente já falou aqui, se tem uma maneira de derrubar o Maduro é pelos militares do próprio Maduro, dentro da Venezuela. Tá? Uma intervenção externa só vai fortalecer a retórica pró-Maduro, vai gerar muitos problemas, vai gerar morte, vai gerar destruição, vai gerar rancores regionais. Lembrando, a gente não tem uma guerra de grande escala no continente sul-americano desde a guerra do Chaco, 1930, 32. Né? Depois a gente teve lá, Questão Peru, Equador, quase teve uma guerra entre Chile e Argentina também, por conta do canal de Beagle. Isso, né? A última guerra... Tudo fica... E assim, guerra entre países sul-americanos. Tá, teve a Malvinas e teve a guerra... Tem as guerrilhas, né? Sendero Luminoso, FARC e tudo mais. Estamos falando de guerra entre estados. E quem ouviu o Fronteiras Invisíveis sobre o Uruguai... viu lá que a última vez que tropas estrangeiras entraram no Brasil foi na Revolução Federalista de 1893. Isso no território, né? Porque no oceano teve a questão da lagosta. Dos submarinos alemães. Sim. E teve a Guerra da Lagosta também, né? Com a França. Que não foi uma guerra, né? Mas enfim. Então, assim... assim, é uma coisa... quase surreal de se cogitar, né? Então esperamos que de fato isso não venha pra frente, tá? Se a Colômbia quiser se meter nessa, sei lá, se mete, problema dos colombianos, mas a retórica de que estarão agindo em nome dos interesses dos Estados Unidos para derrubar o governo venezuelano e isso acabar no fim das contas, vai fazer brotar uma articulação anti-Estados Unidos, eventualmente anti-Brasil. E fortalece a posição do Maduro. Sim. Porque ele tá louco pra ter inimigo externo. Sim. Ele queria arranjar briga com Guiana. Com a Guiana, E outra. Se vocês acham que vai ter uma intervenção e o Maduro vai ser preso e julgado pelos seus crimes, alguma coisa assim, não. Se tiver uma intervenção externa, ele vai se asilar em Pequim ou em Moscou e vai ser tratado como o verdadeiro líder da Venezuela enquanto estiver vivo. Tá? Pra ele ser... E vai ter esse espectro. Exatamente. Né? Por exemplo, na Romênia, né? Quem matou o Ceausescu foram os romenos. Não foi alguém que veio de fora. Né? Então, assim, quando você tem esse movimento de fora, o cara pega, foge e vai viver o resto da vida dele, com a grana dele e tudo mais. Tá? Então, em relação à Venezuela, é isso. Agora vamos ao próximo tema, que é o Acordo de Paris. Só para fazer, né, um pequeno lembrete, que vai ser a nossa conclusão disso tudo, tá? Mas é o seguinte, né, o Macron, como a gente leu, quando ele deu os parabéns, né, pro Bolsonaro, ele comentou, né, sobre a pauta ambiental e os compromissos do Acordo de Paris. Por quê? Porque o Bolsonaro já havia comentado a hipótese até mesmo de retirar o Brasil do Acordo de Paris, né, seguindo o caminho dos Estados Unidos. E isso seria, muito provavelmente, né, uma grande burrada. Né? Por quê? Aí, primeiro, né, você sair do Acordo de Paris, o Acordo de Paris teve o Brasil como um dos seus principais negociadores. O Brasil tem um capital internacional em relação a questões ambientais enorme. Você sair do Acordo de Paris é jogar fora esse capital político. Tá? Não é queimar dinheiro, mas agora é queimar capital político. Segundo, as metas
do Acordo de Paris são determinadas pelo próprio país, pelo próprio Estado. Então, o que o Brasil disse que vai fazer em relação ao Acordo de Paris é algo que o próprio Brasil escolheu fazer. Terceiro, o Acordo de Paris, dizer que ele barra o desenvolvimento é um exagero, é um erro. Eu, particularmente, né, já tive até algumas discussões com o Matias, sempre em off, claro, sobre isso, né, eu não sou o maior ambientalista do mundo, tá? Especialmente em países de terceiro mundo. O desenvolvimento econômico muitas vezes vem com custo. Só que acordos desse tipo possibilitam, incentivam que esse desenvolvimento venha num modelo sustentável, mais sustentável. Então, energia eólica, por exemplo, né? A questão das rodovias pela Amazônia. Teve uma coluna, um texto na Folha de São Paulo, escrito por um convidado, por um especialista, dizendo que você construir rodovias na Amazônia é uma grande burrada. Por quê? Porque por conta da umidade, por conta do clima, um custo de manutenção alto pro asfalto e tudo mais, que o modelo ideal seria fazer uma coisa parecida com a Imigrantes, aqui no estado de São Paulo. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver que a Imigrantes é uma rodovia que é por vias elevadas. Ela passa por cima da Mata Atlântica, tá? Imagina um viaduto gigante. Mais ou menos isso. Então, colocando que esse modelo seria o ideal, inclusive, para abrir rodovias na Amazônia. E que a diferença de custos não é tão grande assim, até porque nesse modelo de vias elevadas você usa concreto. Né? Então, você ter o Acordo de Paris não significa abrir mão do desenvolvimento. Significa você unir o desenvolvimento com o ambientalismo. O ambientalismo radical, é claro, ele pode... inclusive, muita gente compra, infelizmente, os discursos ambientais como uma... Né, mas vamos lembrar que tem ali uma questão interessante que a gente sempre explicou aqui, inclusive, na época da Conferência de Paris, das responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Que é o seguinte, não dá para querer que o Brasil siga as mesmas regras climáticas que a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra já queimou todas as florestas deles. A Inglaterra já consumiu todo o carvão que tinha ali. A Inglaterra já soltou mais poluente na atmosfera do que o Brasil vai soltar até, 2080. Então, o Brasil não pode seguir as mesmas regras, porque seria até hipócrita. Então, você comprar um discurso ambientalista muito forte, às vezes, inclusive, é contraproducente, tá? Mas... Então, tem a questão do capital político, tem a questão do desenvolvimento sustentável e, finalmente, tem uma questão que é muito importante, que é sair do Acordo de Paris pode levar a um azedar das relações entre Brasil e Europa e especialmente as relações comerciais com a negociação entre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Um futuro acordo de livre comércio, que está sendo negociado há anos, que tem uma expectativa gigantesca para esse acordo e pode afetar isso, porque os países europeus, eles vão falar, peraí, Brasil, como é que vocês querem assinar um negócio com a gente se vocês não vão cumprir as regras climáticas que vocês mesmos toparam? Né? Como é que vocês querem vender soja pra gente se vocês estão aí detonando tudo? Né? Aí entramos na China, tá? Nesse bloco gigante. E ainda vai ter pelo menos mais duas questões, tá? Pra gente falar aqui. Em relação à China, né, o que ocorreu foi o seguinte. Por meio da imprensa estatal chinesa, né, que não é uma imprensa exatamente livre, né? Nós tivemos recados do governo chinês em relação ao Trump tropical, tá? Foi esse o termo usado no editorial, ou seja, editorial é onde está opinião, no China Daily. O Duterte tá com ciúme. As Filipinas é um país tropical, né? Então, talvez ele esteja. Então, o China Daily é um veículo do Partido Comunista Chinês. Ou seja, e a gente sempre falou isso aqui, China Daily, Xinhua, eles sempre vão falar em tom de recado do governo chinês. Tá? Nunca vai ser um jornalista lá 100%, com 100% de liberdade, que vai escrever lá, olha, tem que ter Facebook liberado na China. Não vai fazer isso. E aí...
o artigo editorial se chama "Não há razão para que o Trump tropical perturbe as relações com a China". Olha só o título do editorial. Tá? Dizendo que o Bolsonaro foi menos que amigável durante sua campanha em relação à China. Né? Lembrando que o Bolsonaro disse que a China não quer comprar no Brasil, mas quer comprar o Brasil. Dizendo que esperam que do Bolsonaro ele mantenha relações objetivas e racionais, pois o custo pode ser árduo para a economia brasileira. Disse que esse distanciamento é inconcebível e dizendo que tem custos políticos muito graves inseridos. Eu acho curioso essa retórica nacionalista do Bolsonaro agora, sendo que é o governo que promete privatizar quase tudo, né? Então, e se privatizar, grande chance do capital chinês ser o comprador. Exatamente. O governo chinês, oficialmente, deu parabéns pelas eleições e espera justamente que seja mantida a pauta de privatizações. Pois é. Porque aí eles vão participar de todas as licitações possíveis. Só que esse editorial fica muito claro, né, no sentido de que, olha, você está falando mal da gente, mas aí você está esquecendo que o Brasil é o principal parceiro econômico chinês. De que hoje, né, a maior parte das exportações e importações brasileiras vão para a China, vão e vêm da China. E aí tem uma relação um pouco... A relação acaba sendo muito mais complexa, né? Vou repetir, a China é o maior destino de exportações brasileiras e é o maior origem de importações pelo Brasil. E é uma relação que tem um superávit de 20 bilhões de dólares. Só que ela, no sentido que a gente comentou do Mercosul, ela acaba sendo muito desigual. Por quê? Porque o que o Brasil exporta para a China? 47% da nossa pauta de exportação para a China é soja triturada. É soja. Tá? O Brasil vai mudar de nome para Sojil em relação à China. E importa, né, basicamente tudo manufaturado, né? Inclusive lá, né, até as bugigangas que você compra no AliExpress. Então, é uma relação importante com a China e que, inclusive, ajuda a fortalecer o que a gente falou sobre o Cone Sul. Porque o Cone Sul é para quem o Brasil consegue vender manufaturado. Para a China a gente não consegue. Você não tem como vender manufaturado para a China, que é o centro industrial do mundo hoje. O Brasil vende soja para a China. E essa relação ainda por cima é importante porque é como entra a moeda forte, inclusive. Né? O Brasil equilibra suas divisas com as exportações, especialmente de commodities, para a China. Infelizmente, essa é a realidade. Então, e com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, a tendência é que a China passe a comprar cada vez mais soja brasileira. Então você afetar essas relações tão importantes, esse é o recado da China. Pode ter um preço muito grande para a economia brasileira. Né? Olha só, o artigo, o editorial diz exatamente isso. Pode servir para algum objetivo político específico, mas o custo econômico pode ser duro para a economia brasileira, que acaba de sair da pior recessão de sua história. Então, o cenário das relações com a China acaba sendo um pouco mais complexo. Mas não azedar essas relações, que o Bolsonaro não vai querer ser o melhor amigo da China, isso está muito claro, e ele nem precisa ser de fato. Talvez não precise ser. Mas não azedar as relações, pelo menos, é importante. Tá? Para evitar esse descompasso. E aí a gente vai chegar numa conclusão, tá? Eu prometo. Aí vamos para Israel. Né? Onde, na decisão mais ideológica do mundo, né, possível, o Bolsonaro disse que vai transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Ele disse primeiro isso para o jornal Israel Hayom, que é um jornal de orientação conservadora pró-Netanyahu em Israel. Inclusive aquelas investigações sobre corrupção é entre o Netanyahu e o magnata que é o dono do Israel Hayom, tá? E ele disse numa entrevista dizendo que Israel é um Estado soberano, vocês decidem qual é a sua capital e nós vamos segui-los. E aí depois ele disse isso no Twitter, tá? O próprio Bolsonaro repetiu isso no Twitter. O Netanyahu teve uma recepção extremamente calorosa, né,
para o Bolsonaro. O Netanyahu disse que está muito feliz, que eles têm muito em comum, de que eles terão uma grande amizade, aguarda a visita do Bolsonaro a Israel e que cogita visitar o Brasil para posse do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro recentemente participou de um rito, né, com um pastor neopentecostal se batizando no Rio Jordão, né? Sim. Com essa interpretação teológica de que o Estado de Israel seria a sucessão do reino de Israel. Pois né? Inclusive o Alex Stahlhofer, escreveu um texto sobre isso lá no Xadrez Herbal, ele que é pastor luterano, né? Ele é doutor em Lutero. Né? E o Netanyahu, vamos lembrar outra coisa, recentemente, né, no ano passado, setembro de 2017, o Netanyahu passou pela Argentina, Colômbia e México, primeira visita de um premier israelense à região, e não passou pelo Brasil. Né? Por conta do desprestígio do governo Temer, ninguém quer ser visto do lado do Temer, né? Então, o Brasil, inclusive, passou ao largo dessa oportunidade histórica. Lembrando que o Brasil e Israel o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer Israel, e o Oswaldo Aranha que bateu o martelo lá, literalmente, né, para a criação de Israel, para a divisão do mandato britânico da Palestina, para ser mais exato. E o que isso significa? Né? Por um lado, o Bolsonaro vai agradar e muito parte do seu eleitorado, um eleitorado normalmente neopentecostal, que tem essa interpretação, né, sobre, inclusive, Jerusalém, a construção do terceiro templo em Jerusalém seria a chave para o retorno do Messias, né, o retorno de Jesus Cristo. Para os judeus vai ser a vinda do Messias. Né? Uma interpretação teológica bastante complexa, bastante complicada. E curioso que o Bolsonaro agregou o Messias no perfil dele no Twitter. E para quem quiser aprender mais sobre isso, teve um podcast especial aqui no Xadrez Herbal sobre a importância de Jerusalém, tá? Com 3 horas de duração, acho, que tem o Milho, né? Um pastor, um judeu e um muçulmano. E eu participei de 2 BTcasts sobre esse assunto lá no Biblecast, sobre esse tema, também com a presença de pastores que explicaram essa perspectiva, né, de algumas correntes neopentecostais, dessa interpretação meio literal, sobre Jerusalém. E aí, vamos lembrar, é uma interpretação apocalíptica das coisas, tá? Porque é o terceiro templo para voltar ao Messias, para o fim do mundo, tá? E para o arrebatamento. E eu acho isso extremamente complicado, você misturar interpretações apocalípticas de mundo com política internacional. Tá? Mas, enfim, o Bolsonaro sinalizou, né, que pode seguir aí os passos dos Estados Unidos e mudar a embaixada para Jerusalém. Uma proximidade Brasil e Israel, de fato, uma proximidade maior, digamos assim, né? Porque no período Dilma, especialmente, foi um pouco uma distensão ali, com a indicação do embaixador, Dori Dayan e tudo mais. Em notícia relacionada de hoje, né, do jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, fala que o Witzel, governador recém-eleito do Rio, e o Flávio Bolsonaro visitarão Israel para comprar um drone que faz disparos, né? Pois é. É que falando assim é quase surreal, né? Enfim, então assim, a proximidade entre Brasil e Israel, por exemplo, uma coisa que sempre se falou, inclusive no governo Lula se falava muito, era a tecnologia israelense para o semiárido brasileiro. Né? A questão lá do São Francisco, canais de irrigação, tudo mais, que teria pontos positivos, pragmáticos, teria, isso não tem dúvidas, tá? Recentemente o Modi da Índia passou dias em Israel, justamente pensando também nessa relação, e claro, contra o Paquistão. E o próprio Crivella também tinha um projeto da IURD no São Francisco que chamava Nova Canaã. Não sei se existe ainda, mas tinha também essa relação com a memória do israelense, né, do Antigo Testamento. Então, assim, uma maior relação tem vantagens. Só que mudar a capital para Jerusalém pode gerar impactos. Um impacto comercial.
Que aí entra, né, o fato do Brasil ser o maior produtor de carne halal do mundo, tá? Do mundo inteiro. Lembrando que nós temos 1,8 bilhão de muçulmanos no mundo. Esses 1,8 bilhão, teoricamente, só vão consumir carne halal, né? H-A-L-A-L, que é a carne abatida segundo os preceitos do Islã. E vários, né, frigoríficos brasileiros são credenciados, né, para venderem carne halal. Meu tio trabalhou muito tempo na Frangosul, lá em Montenegro, e tinha um imã que observava o abate. Então, em 2018, segundo uma matéria do Estado de Minas, uma matéria da Jaqueline Mendes, uma matéria que está muito interessante, muito boa, recomendo que leiam, quem se interessar. Segundo a matéria, ela entrevistou várias pessoas e tal, o mercado halal vai movimentar em 2018 um total de 6,4 trilhões de dólares, tá? E o Brasil tem 45% desse mercado no que concerne frangos e um pouquinho menos desse mercado no que concerne carne bovina, tá? Por exemplo, aí você pensa, exportar carne para a Arábia Saudita. Não, o Brasil exporta muita carne halal, por exemplo, para a Coreia do Sul. Por quê? Porque a Coreia do Sul recebe quase 1 milhão de turistas muçulmanos todo ano. Né, que é os caras que estão lá em Abu Dhabi, os caras que estão em Dubai, querem ir para a Coreia do Sul, porque, sei lá, o que eles vão fazer lá, mas vão viajar. Né? Então, a China tem, né, dezenas de milhões de muçulmanos e compra muita carne halal. Então, o Brasil tem uma vantagem nesse mercado muito grande, né? Porque o Brasil é visto ali como um país, digamos assim, um país neutro, né? Um país de boas. O Brasil é um grande produtor agropecuário, de qualquer maneira. O Brasil tem comunidades árabes muçulmanas aqui dentro. Então o Brasil é um grande exportador desse tipo de produto para os países árabes e muçulmanos. Ao ponto de que, novamente, as relações comerciais entre Brasil e o Oriente Médio são extremamente superavitárias, positivas, pendentes para o lado brasileiro, tá? Embora, né, o Brasil, o Oriente Médio é destino de 5% das nossas exportações, a maioria de produtos básicos, né? Só que o Brasil tem uma relação superavitária, gigantesca, tá? De mais de quase 8 bilhões de dólares de superávit, tá? Exportação de milho, carne de boi, carne de frango, soja, né? Açúcar em cana, ninguém fala nada. Brincadeira, né? E você tem uma chance de adivinhar o que compõe as importações brasileiras do Oriente Médio. Petróleo. Sim. Isso dos países árabes, de Israel, armamento. E em segundo lugar, você sabe o que fica? Ureia. Não me pergunte por quê. Mijo? Não me pergunte por quê. Agora, em relação a Israel, o que nós mais importamos deles é cloreto de potássio. Em segundo lugar, inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes. Então, enfim. Então, assim, o Brasil tem um destino muito superavitário, muito proveitoso, que pode ser ameaçado por esse passo. A gente está dizendo que vai ser, a gente está dizendo que assim, no dia seguinte, os países árabes vão parar de comprar carne brasileira? Não, não estamos dizendo isso. Por quê? Até porque nós tivemos nos últimos dias, e isso também foi tema de uma coluna minha na Gazeta, uma aproximação maior entre alguns países árabes e Israel, por conta do inimigo em comum chamado Irã, né, os países do Golfo especialmente. O Netanyahu fez uma visita surpresa ao Omã, tá, que não tem relações oficiais com Israel, fazia 20 anos que não tinha uma visita desse tipo. O Omã é importante porque o Omã fecha, digamos assim, ali, a porteira do Golfo do canal de Hormuz, ali, do Golfo Pérsico. E tem muito mascate também. Exatamente.
né? A palavra mascate vem do Oman, né? Vamos explicar. A palavra mascate, que significa mercador, a capital do Oman é Mascate, e os portugueses passaram a chamar os comerciantes árabes de mascates, né? Porque, de onde você é? Sou mascate. Sei lá, então mascate é mercador, é mascate. É que nem pagode, né? Os caras olharam lá a festança e falaram, o que é isso daí? Um pagode. E aí confundiram o nome do templo com a festança. E aí fazer festa virou fazer um pagode, né? Aqui tem informação. Aqui tem informação, aqui tem etimologia. Aqui tem cultura. Eu sou o biruta da etimologia. Mas enfim, e mascate virou expressão, né, para mercador, e teve a Guerra dos Mascates. Então, o Netanyahu esteve em Omã, o seu voo, pela primeira vez, sobrevoou a Arábia Saudita, e além disso, Abu Dhabi... Assim, com 5 caças na retaguarda. Abu Dhabi, né, está recebendo o Grand Slam de judô. E ano passado, né, teve uma polêmica, que teve um judoca israelense que ganhou uma medalha e na hora de ser premiado não tocou o hino. Tipo, não ia tocar o hino. E aí a Federação Internacional de Judô falou, olha... Ou vocês tocam o hino de quem ganhar a medalha, ou não vai ter mais um rolê aí. E a Abu Dhabi falou, ok. E aí, nessa semana, o Sagi Muki ganhou medalha de ouro no judô, nesse Grand Slam. Ele que é da categoria meio pesado, se não me engano. E, pela primeira vez, o hino de Israel tocou nos Emirados Árabes Unidos com a bandeira israelense. Inclusive a presença da ministra israelense de esportes em Abu Dhabi, da cultura, né, que envolve os esportes. E ela, inclusive, visitou, a Miri Regev, visitou a maior mesquita de Abu Dhabi, a grande mesquita. Essa é aquela que... A ministra dos esportes que estava na arquibancada do Beitar Jerusalém enquanto eles cantavam cânticos... sectários. Anti-palestinos. E ela, assim, de boa. De boa, Não, e ela publicou vídeos nas redes sociais de véu na cabeça, dentro da grande mesquita, acompanhado ali de um cara que eu imagino que é um clérigo e 2 caras que eu imagino que sabem matar com as próprias mãos. Né? Tem um cara ali... Com 2 movimentos. Tem um cara ali no vídeo que, mano, ele é aquele cara que se chegar e falar, me dá seu lanche. Você não diz não. Entendeu? Ponto final. Então, assim, Israel está num processo de aproximação com os países árabes. Ou seja, se o governo Bolsonaro souber lidar com essa situação, souber contornar bem a situação e se tornar um fator de aproximação e não de choque, ele pode conseguir o melhor dos 2 mundos, que é vender a carne para os muçulmanos e ter as relações com os países árabes. Se ele não conseguir, aí vai dar problema para ele aqui no Brasil. Por quê? Porque prejudicar essa exportação de carne brasileira é comprar briga com a bancada do boi. Voltar atrás nas suas promessas sobre Jerusalém é comprar briga com a bancada da Bíblia, que são 2 das bancadas que vão apoiar ele na Câmara dos Deputados junto com a bancada da bala. O BBB, né, que sustenta ele. Exatamente. Então, assim, ele tem 2 bancadas que o apoiam que têm interesses divergentes nesse sentido. Então, ele precisa costurar bem, tanto internacionalmente quanto domesticamente, e aí ele pode ganhar muito ou perder muito. Tem que ver. O que não pode é ser uma decisão intempestiva e, vamos repetir, uma decisão completamente ideológica. E a aposta, pelo visto, é muito alta, né? Porque as relações com Israel já são bastante positivas, né? Você não vai ter um bônus tão grande assim para compensar as perdas que pode ter com a mudança da embaixada. Isso, Israel... não vai consumir a carne que 1,8 bilhão de muçulmanos vão consumir, né? E olha só, curiosidade. Até porque daí teria que ser caché. Mas não é muito diferente, não. Eu sei. Pior que é curioso isso. E aí, por exemplo, um país que certamente teria as relações comerciais afetadas e que ideologicamente pro Bolsonaro não vai fazer diferença nenhuma, mas na hora, né, do bicho, né, da gente tá falando de ideologia, é o Irã. Quando a gente olha para o Irã, no atual ano de 2018, né,
o Irã, ele é o 80º maior destino de importações. Ou seja, o Brasil não importa muito do Irã. Só que é o 6º destino de exportações. O Brasil tem um superávit gigantesco com o Irã, exportando milho, soja, carne, né, todos esses commodities, e importando produtos semi-manufaturados de ferro ou aços. Tá? Né? Enfim, as definições aí são um pouco amplas. Então o Brasil tem uma relação extremamente favorável, na casa dos bilhões, com o Irã. O Brasil vende 4,5 bilhões e compra 40 milhões. Tá? O que o Brasil compra no ano inteiro do Irã não dá para comprar um jogador meia boca no futebol europeu, um jogador médio, tá? Quanto mais um craque. Então o Irã é um país que certamente ressentiria uma aproximação com Israel e teria um baque comercial. Porque é um dos maiores antagonistas do Estado de Israel na região. Sim, né? Vamos lembrar que o presidente do Irã, né, o ex-presidente do Irã, chegou a dizer que tinha que destruir Israel, né? Então, assim, ele é quase um vilão de James Bond pros caras. Então, assim, é uma coisa que precisa ser bem costurada. Pro Brasil não perder aquela posição de ser um ator intermediário, não perder dinheiro, o Bolsonaro não perder eleitorado, pensando, claro, com a cabeça dele. Então é uma situação bastante complicada, né? O Netanyahu vir para a posse do Bolsonaro, ótimo, sabe? Por mim, na posse do presidente do Brasil, tava todo mundo aqui. Vinha a Rainha Elizabeth para cá. Ela que vem para cá, não a gente para lá. Entendeu? Mas no mundo ideal não é tanto assim. E aí entra a nossa conclusão, né, dessa grande parte sobre o Brasil e sobre o que já foi desenhado sobre a política brasileira. Que é o seguinte: muitos de vocês, em algum desse momento, né, que estejam às vezes até bravos ou chateados com a gente, né, por questões político-ideológicas, podem estar falando, vocês estão aí falando mal porque vocês são esquerdistas, comunistas, taxistas, taxidermistas, porque vocês odeiam o Bolsonaro, odeiam o Trump fez a mesma coisa e está dando certo, né? A economia dos Estados Unidos está ótima. Gente, vamos ser realistas aqui. O porrete que o Trump carrega é diferente do porrete que o Brasil carrega. O Trump sair do Acordo de Paris, vou repetir, ninguém vai queimar dinheiro. O Trump sair do Acordo de Paris afasta os Estados Unidos da Europa, mas as relações comerciais vão estar lá. Agora, o Brasil sair do Acordo de Paris, a União Europeia vai poder pressionar o Brasil. O Brasil comprar uma briga com a China vai poder pressionar o Brasil. Vai poder o Brasil falar, tá bom, vocês querem brigar com a gente, então vamos comprar soja em outro lugar, vamos comprar soja em Moçambique. Né? Moçambique, inclusive, está passando por um processo de desertificação, de ampliação da soja, inclusive com tecnologia da Embrapa. Então, assim, vocês querem aí ficar comprando briga? Então, tudo bem. No Cone Sul, vocês querem abrir mão da relação aqui com a gente? Ok, a gente vai comprar mais manufaturado da China. Não vamos comprar de vocês. A gente comprava de vocês porque é perto. Agora, vocês querem brigar com a gente compra da China mesmo. Vocês querem mudar a embaixada para Jerusalém? Ok. Então, vamos aqui diminuindo essas relações, vamos romper relações, né? O próprio Hamas hoje já disse que vê isso como uma atitude hostil do governo brasileiro. Se o Hamas diz que algo é hostil... De hostilidade eles entendem. Brincadeira da parte. Então, assim, as relações com a Turquia podem ser afetadas. A Turquia hoje é o principal defensor do chamado status quo sobre Jerusalém. Vamos lembrar, pelo direito internacional, Jerusalém é um corpo separado. Então, assim, o Brasil comprar as mesmas brigas que os Estados Unidos é a mesma coisa que, sei lá, o Matias é um cara grande, o Matias tem mais de 1,90 de altura. Mas isso não quer dizer que ele... Mas isso não quer dizer que você vai entrar no octógono de UFC querendo comprar uma briga lá com, sei lá, com Anderson Silva, não sei. Jamais. Entendeu? Então, assim, você... o grande capital político do Brasil, internacionalmente, inclusive com os militares no poder, né, já que o Bolsonaro elogia tanto, né, o período dos militares, sempre foi a facilidade de trânsito entre diferentes blocos. Né? O Brasil é o país que, ao mesmo tempo que bateu o martelo para a criação de Israel, o país que condenou o sionismo como racismo na ONU, para ter o apoio dos árabes para a construção de Itaipu. O Brasil é o país que, ao mesmo tempo que tinha lá uma relação, o Ronald Reagan veio ao Brasil andar a cavalo junto com o Figueiredo.
enquanto o Brasil estava vendendo armas até o bucho pro Muammar Gaddafi, que estava tomando bomba na cabeça do Ronald Reagan, também na década de 1980. Tudo aqui, primeira metade da década de 1980. Tá? Olha só, isso é sério, tá, gente? Joga no Google se vocês não ficarem desconfiados ou alguma coisa assim. Os Estados Unidos fizeram, né, uma intervenção contra a Líbia, tá? Em 83, se não me engano. Intervenção aérea contra a Líbia, o governo Gaddafi. O governo Gaddafi era visto ali como um dos grandes pares internacionais, financiador do terrorismo internacional, inclusive o atentado de Lockerbie. E o Brasil vendia armas pro Gaddafi e o Ronald Reagan veio aqui pro Brasil, andar a cavalo com o Figueiredo. Tá? Então, assim, né, visita de Estado, com black tie, coquetel, bababá. Então, assim, a tradição brasileira é justamente ter esse trânsito, porque o Brasil não vai ter como fazer o Brasil não teria como fazer uma guerra comercial com a China, como os Estados Unidos estão fazendo. O Brasil ia pedir para peidar, ia pedir para sair rapidinho. Tá? Infelizmente, a gente tem que pensar de forma pragmática. Então, são questões que precisam ser melhor analisadas, porque elas podem ter um impacto muito grande. Ainda mais porque não é que a gente está falando de um Estados Unidos que está aí todo liberalzão, todo brother, todo falando, não, Brasil, não. Faz o seguinte, põe embaixada em Jerusalém, que aí a gente, no dia seguinte, a gente vai ter um mega acordo comercial. Não, o Trump tá taxando o nosso aço, porra. Entendeu? Então, assim, comprar algumas brigas que talvez não sejam proveitosas. E não faz tanto tempo que o Trump veio criticar as taxas brasileiras. Sim, sim. Né? Falou do Brasil e da Índia também. E pra gente fechar, né, depois desse bloco gigantesco sobre a posse do Jair Bolsonaro, a posse não, né, a vitória do Jair Bolsonaro, a posse é em janeiro, algumas, 4 breves notícias sobre a América Latina. Primeiro, né, uma do Brasil, né, inclusive, mas que não tem ligação, que saiu um levantamento do Comitê para a Proteção de Jornalistas, que fica, né, em Nova York, o Índice de Impunidade Global, colocou que o Brasil é o 10º país do mundo que menos pune crimes contra jornalistas. Estou chocado. A lista é encabeçada por Somália, depois vem Síria, Iraque, Sudão do Sul, Filipinas, Afeganistão, México, Colômbia e Paquistão. Só gente boa. Antes que alguém fale, não, mas isso é porque o Brasil é um país muito violento, tem muitos homicídios. Não, esse é um ranking que fala sobre jornalistas que foram mortos por assassinato ligados ao seu trabalho, tá? Questões deliberadas, entendeu? Então o jornalista tá lá investigando algum esquema de corrupção em algum lugar e vão lá e apagam o cara, tá? Então eu tô falando de violência específica contra jornalistas e o Brasil tá aí nesse belíssimo ranking, né? Indo do norte para o sul, no México, a Suprema Corte do México ordenou na quarta-feira, dia 31, a liberação do uso recreativo da maconha para 2 pessoas, abrindo um precedente que pode levar à descriminalização da cannabis no país. Por quê? Os magistrados consideraram inconstitucional a proibição por interpretar que os adultos têm direito ao desenvolvimento pessoal, o que leva a decidir pelo consumo de substâncias sem interferência do Estado, né? Aqui, quando a gente fala de liberalismo, é esse tipo de coisa aqui, tá, gente? Esse direito não é absoluto e o consumo de certas substâncias pode ser regulado, mas os efeitos provocados pela maconha não justificam uma proibição absoluta de seu consumo, disse o tribunal. E o que acontece? As pessoas entraram na corte com esses pedidos para uso recreativo por conta de, em julho do ano passado, o Congresso autorizou o uso medicinal. Então, isso acabou, né, autorizando, enfim, tornando menos clandestino o uso da maconha no México, e aí foram ao Supremo falando, olha, mas peraí, eu fui preso aqui com a maconha e tal, falando que eu comprei sei lá, se comprou numa farmácia, não sei, enfim, mas é para uso recreativo, tem esse direito, só que um adulto, uma pessoa normal, tudo mais, tem esse direito. E aí a Suprema Corte emitiu aí esse veredito e abre um precedente curioso. Na Assembleia Geral da ONU, tivemos mais uma das votações que pediram fim
do bloqueio, do embargo contra Cuba pelos Estados Unidos, com 189 votos a favor. Israel e Estados Unidos votaram contra. Além disso, Ucrânia e Moldávia se abstiveram. Na verdade, não estavam na sessão. Né? Então, assim, 189 votos a favor, ou seja, toda a comunidade internacional a favor, incluindo aí o Brasil, porém, né, não tem efeito vinculante, porque é da Assembleia Geral. Então, e assim, entra ano, sai ano, tem uma votação desse tipo que tem um peso muito mais simbólico do que prático. E no Peru, a Justiça voltou a ordenar a prisão preventiva da Keiko Fujimori, líder da oposição, por ter recebido dinheiro, né, do Estado Plurinacional do Odebrechtquistão. E ela havia sido presa, aí foi liberta, agora mandaram prendê-la de novo. Uma prisão preventiva de 36 meses. Puta que pariu. Não, é uma prevenção do quê? Né? Mas, assim... É prevenção pra caramba. Né? 36 meses de prisão preventiva. Isso daí é uma sentença, praticamente. Né? Ela está sendo indiciada pelo Ministério Público por ter ganho aí $1 milhão de doletas para a Caixa 2, e ela muito provavelmente teria também cometido o crime de lavagem de dinheiro. Tá? Então tá aí mais um episódio, né, do Estado Plurinacional do Odebrechtquistão e o Peru, em que, se você gritar, não sobra nenhum. De todos os partidos.